Oi pessoal, tudo bem? Aqui Ricardo Cury e hoje eu quero falar sobre um trabalho que eu fiz agora, semana passada e retrasada, onde eu tive a oportunidade então de trabalhar com o grupo de danças Ominara e trabalhar também com o Maracatu Trovão, que é um grupo de tambores que eu queria já faz muito tempo trabalhar com esse pessoal e só agora então surgiu essa oportunidade, porque esse pessoal eles fazem eventos públicos, né? E é muito difícil então de fazer uma filmagem em público deles com uma boa qualidade por causa do público, né? A galera tá ali no meio, mas recebi esse convite da Adriana Rodrigues, tá? Que foi quem dirigiu, né? Então a parte que a gente fez externa lá na beira da orla do Guaíba, e nós então filmamos, né, danças, a gente fez um trabalho de filmagem com Iemanjás, né, 3 tipos de Iemanjás, e a gente filmou mais algumas cenas, danças, né, performáticas, assim, que são meio ritualísticas, assim, então tem um trabalho muito bonito, né, que foi feito ali então pelo pessoal do Ominara, né, que fez uma coreografia muito interessante, e a gente conseguiu então filmar ali razoavelmente em paz, sem juntar muita gente, que foi muito bom, porque toda essa questão da pandemia é muito preocupante, né? Então nós todos muito preocupados com toda essa questão, e eu então, por que eu recebi esse convite? Eu recebi esse convite por causa que esse ano, 2021, aconteceu a 13ª Marcha da Liberdade Religiosa, né? Então, essa marcha, todos os anos anteriores, ela sempre ocorreu de forma presencial, ou seja, era uma marcha mesmo, né? As pessoas marchavam na rua. Mas esse ano, por causa da pandemia, então não se pôde fazer essa marcha, então o grupo, para não deixar de fazer o evento, decidiu fazer online, né? Então a gente fez essa filmagem lá no gasômetro, lá perto das cuias lá do gasômetro, para quem conhece, tá? A gente filmou lá, a gente conseguiu fazer essas imagens, a gente pegou então bem o pôr do sol, então ficou muito bonito, né? A gente produziu essas imagens, também eu consegui filmar o Alê Medeiros, tá? Que é um músico de alta qualidade, e a gente conseguiu, apesar de todo o vento que tem na beira do rio, né? Que na verdade é um lago, né? Mas o pessoal chama de Rio Guaíba, mas é um lago. Todo o vento que tem na beira do lago ali, então a gente conseguiu mesmo assim filmar ele tocando ao vivo ali, né? E eu filmei ele então, e a gente conseguiu produzir também uma espécie de mini clipe, né? Um clipe produzido assim na hora, né? Com o pessoal do Maracatu Trovão, né? Então foi um pouco diferente, porque como eles trabalham com tambores, né? Tambor, todo mundo sabe que tambor chama atenção, então quando as pessoas começam a ouvir tambores tocando, é instinto ir lá ver o que é instinto se direcionar para o som do tambor. Só que isso, em época de pandemia, é um problema, né? Porque daí começa a aglomerar pessoas, nós estamos ali filmando e daqui a pouco essas pessoas podem estar nos contagiando, a gente pode estar contagiando essas pessoas, que a gente não sabe se a gente está com o vírus ou não. Então uma preocupação enorme surgiu com relação a essa questão, e o que se decidiu fazer foi então ir para um local fechado, tá? Que é o AfroSul, se eu não me engano, e lá então nós pudemos, com um espaço e com a ajuda do Augusto, o Augusto conseguiu então ajudar na iluminação, e a gente conseguiu então um clima muito legal. Ele também botou máquina de fumaça, então nós fizemos uma captação do Maracatu Trovão diferenciado dentro de um espaço grande, tá? A gente conseguiu colocar algumas iluminações e a gente conseguiu captar então imagens, né, com acho que foi 3 câmeras que nós utilizamos para fazer essa captação, e conseguimos então captar também o áudio, claro que porque as meninas não estavam microfonadas, né, então se ouve pouco a voz delas, né, mas a gente colocou no vídeo a letra da música, né, então tudo isso
né, para criar a parte artística da marcha da igualdade, do direito de igualdade religiosa, né, que tem aqui em Porto Alegre. Então, em função de tudo isso, né, nós fizemos todo esse trabalho, foram 2 dias praticamente inteiros de captação, né, a tarde inteira até de noite, e depois alguns dias de edição, né, para chegarmos no produto final. E a gente teve também algumas pessoas que enviaram depoimentos, então ficou um material bem bonito, né? E durante a transmissão, então, ao vivo da marcha, né, na internet, teve um problema de transmissão, né? O pessoal não sabia como, por exemplo, transmitir o áudio direto do arquivo de vídeo, né, que estava transmitindo. Então o que acabou acontecendo foi que o arquivo de vídeo ele estava transmitindo para o som do computador e sendo gravado para a transmissão da live pelo microfone do computador. Então a qualidade do som ficou extremamente ruim, né? Mas o pessoal se deu por conta disso logo em seguida e a decisão foi então encerrar a transmissão e distribuir esse vídeo pela internet com uma qualidade melhor, o que eu também achei muito bom, porque muito importante é a parte sonora de toda a filmagem que a gente fez, né? Então, a gente fez todo esse trabalho aí, vocês já devem ter visto alguma coisa aí pelas minhas redes sociais, né, ou talvez no meu site. Então, eu publiquei algumas imagens, fiz várias fotos, fizemos a captação de imagem, a Fernanda me ajudou, e a gente pôde então ter esse resultado interessante que eu gostaria que vocês vissem, tá? Então por isso que fica aqui meu convite, vocês vão ver aí por cima em algum lugar o link aí para ver esse material. E eu também quero falar sobre essa questão de quanto é importante a igualdade de crença no Brasil, né? Eu sou ateu, eu não tenho crença religiosa, mas isso não me impede, por exemplo, de atuar junto com pessoas religiosas. Muito pelo contrário, isso me dá a liberdade de atuar com qualquer pessoa religiosa, né, e promover qualquer ideia, e promover essa liberdade, essa fusão de ideias, essa fusão de culturas, que é o que caracteriza o Brasil, né? E isso é muito, muito divertido, porque é um aprendizado muito grande, né? Cada vez que tu trabalha com grupos que têm assim, uma influência de alguma religião, é sempre um aprendizado. E é muito importante falar sobre isso, porque aqui no Brasil a gente tem um problema, né, com relação à intolerância religiosa, né? E esse problema vem muito, infelizmente, de um grupo que é extremista evangélico, né? A gente tem então aí diversas matérias na internet que demonstram e que comprovam, né, envolvimento de igrejas com desvios bilionários de dinheiro. A gente tem pessoas aí envolvidas com milícia, com facções criminosas, né, com crime organizado em geral. E isso é muito preocupante, porque a gente então passa a ver uma certa desigualdade com relação a como as religiões são tratadas. E é justamente sobre isso que a marcha lida, né? Existe essa desigualdade. Claro que no caso da marcha eles não estão reclamando dos evangélicos. Isso aqui é o que eu estou dizendo, tá? Então, o que acontece, né? A gente tem esse grupo extremista que publicamente demoniza outras crenças, né? Como, por exemplo, crenças de matriz africana, são bruxas, são demônios. Pessoas como eu, que são ateus, nós somos o diabo encarnado, segundo o que eles literalmente falam da gente, tá? Então, a gente tem então esse tipo de comportamento que não é legal, não é um comportamento correto, né? A gente perde o respeito um pelo outro dessa forma, né? Então, o fato desse pessoal ter essas ligações com esses grupos criminosos, que então tem condições de juntar muito dinheiro através de tráfico de drogas, tráfico de armas, tráfico de pessoas, sei lá, então elas lavam esse dinheiro, porque as igrejas elas não têm um mecanismo, o governo não tem um mecanismo de verificação de da onde vem o dinheiro, não tem como verificar quem doou o quê e depois fazer a conta ali para ver se fecha o dinheiro que entrou na igreja com relação às pessoas que fizeram as doações, né? Não é como se fosse uma doação
para um político em época de eleição, que tu tem que comprovar que tem a renda suficiente para estar doando aquele dinheiro, etc, etc, etc. Em relação à igreja, isso não acontece, né? Então, qualquer pessoa pode chegar ali e dizer, olha, doei R$1 bilhão, de onde tu tirou, não interessa, né? E a igreja, então, consegue converter todo esse dinheiro que é sujo, né? Que é proveniente de maracutaia, de esquema de rachadinha, de esquema de tráfico, de esquema de tudo que é coisa ruim, para um dinheiro que passa a ser aceito na sociedade. E com isso elas conseguem financiar políticos para representar essas entidades religiosas para obterem benefícios do Estado. Né? E é aí que entra o grande problema, né? Nosso Estado é laico, então ele precisa respeitar todas as religiões. No momento que a gente tem uma religião tendo proveito do Estado mais do que outras, né, a gente tem um problema na sociedade, a gente tem uma desigualdade que precisa ser verificada, né? Ainda mais sabendo dessas conexões então com criminosos, né? E possivelmente esses políticos que tanto, né, defendem esse tipo de privilégio para esse tipo de entidade religiosa, também, possivelmente, sendo investigados corretamente, vai se descobrir alguma coisa incorreta, algum relacionamento errado com relação às pessoas que ele conhece, ou até mesmo o seu próprio comportamento. Porque quem tem tanto ódio, assim, quando a gente vê uma entidade propagando tanta desinformação e tanto ódio com relação a outras pessoas, a gente tem que desconfiar que tem alguma coisa errada ali. Não se cria inimigos de graça por nada, né? Tem uma ideia, um plano de poder por trás de tudo isso, né? E esse plano de poder ele não pode ser permitido de prosseguir, porque a gente não pode viver no Brasil tendo aqui sendo um país religioso. Que o Brasil é um Estado laico, então todo mundo pode crer no que quer, né? Isso não quer dizer que o Estado tenha uma religião. O Estado não tem. O Estado, na verdade, ele serve para garantir que todos possam acreditar no que quiser, ou se não quiserem acreditar, como é meu caso, que não acredito em nada, também está tudo bem. Então é muito importante esse tipo de manifestação. E também eu já aproveito, então, já que eu estou convidando vocês para ver esse material, eu já aproveitei então para falar um pouco mais sobre essas questões sociais que eu realmente me preocupo muito, assim como ateu, ver certos grupos religiosos extremistas, né, que são capazes de, por exemplo, cometer atentados terroristas contra humoristas, né, grupos religiosos que são capazes de invadir e destruir propriedade alheia, né, são pessoas que, na verdade, elas estão enlouquecidas, né, elas estão fora da realidade. E esse descompasso com o mundo real acaba prejudicando a sociedade como um todo. A gente começa a ver daí negacionismo de ciência, a gente começa a ver negacionismo histórico, a gente começa a ver uma desconstrução da realidade dentro da cabeça só dessas pessoas, que faz com que elas pareçam completamente fora do mundo real. Parece que elas não vivem no mundo que a gente vive, né? Só que o problema é que quando toda uma máquina estatal, todo um grupo de facções criminosas começam a injetar e favorecer esse tipo de entidade, a gente começa a ter um problema social muito grande. Então essa é a minha crítica à questão da desigualdade de religiões no Brasil, né? Então existem algumas religiões que estão sendo extremamente favorecidas, não é de hoje, isso já vem há um bom tempo, mas está começando a ficar assim perigoso, digamos assim, ultimamente, porque a gente começa a ver então iniciativas políticas que não condizem com a realidade. As pessoas perdem a confiança no país, né? Os outros países perdem a confiança na gente quando eles começam a ver o Brasil, que era um país completamente estável, né, começar a ter uma retórica alucinada com relação à perseguição religiosa, com relação a tudo que é tipo de paranoia que é criada para justamente facilitar esse tipo de articulação dentro do governo. Então eu fico muito preocupado com isso. Não quero viver num país teocrático, não quero viver num país que tenha teocracia, né? Não acredito que teocracia seja
de forma alguma uma maneira eficaz de ter uma sociedade que floresce, muito pelo contrário, pelo que a gente percebe, principalmente nós ateus, quanto menos religião existe no ambiente público e principalmente no ambiente estatal, tá? Quanto menos religião, mais igualdade a gente vê na sociedade, mais a sociedade começa a ter a atenção a coisas que, digamos que importam mais, como por exemplo, pesquisas científicas, conhecimento, né, igualdade social. Então, todas essas coisas, elas meio que caminham junto, né? No momento que tu deixa uma pessoa muito aficionada ao que ela faz com o seu próprio corpo, como que ela pratica sexo, em vez de se preocupar em essa pessoa estar se alimentando bem, estar aprendendo alguma coisa, estar estudando, estar evoluindo na sua vida, estar buscando os seus objetivos, a gente começa a tirar essa pessoa do seu caminho natural para um caminho que a gente, que no caso dos religiosos, né, criam, né, para desviar então a pessoa. Então é bem complicado, pessoal. Então é muito importante que no Brasil se respeite a pluralidade religiosa, e eu, como ateu, vou sempre apoiar isso, por causa que isso é o que garante para todos nós essa liberdade. E se depois qualquer religião quiser debater assim no nível de diálogo, no nível de conversa, no nível de verificação de dados, questões religiosas, se quiser debater sobre acreditar ou não, se Deus existe ou não, se o feto tem alma ou não, isso tudo pode ser feito, mas a partir do debate amigável, amistoso e principalmente sem ameaças, sem violência, né? E sem a intervenção do Estado em favor de uma religião ou outra. Então é isso, pessoal. Muito obrigado pela atenção e até o próximo vídeo, tá?